Bem, é com imensa alegria que mais uma vez eu vou estar aqui com vocês compartilhando hoje o estudo da palavra. Convido os irmãos para fechar os olhos e fazermos uma oração. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua face, diante da Tua presença e pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito, da Tua presença. Que o Senhor venha revelar o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas, revelando através da Tua palavra o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Estava meditando nessa palavra e vendo qual é o querer de Deus para a minha vida e qual é o querer de Deus sobre a sua vida. Deus é Pai e, como todo pai, deseja ter uma intimidade com o seu filho. Nós somos seus filhos. E o que Deus quer e espera de cada um de nós, que nós também venhamos ter uma intimidade, viver em comunhão com o Pai. E foi nisso que eu deparei nessa palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 3, onde diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, serrôdia, que rega a terra. Então ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus é um Deus de aliança. Deus quer ter uma aliança, Deus deseja ter uma intimidade com nós. Só que não basta apenas Deus querer ter uma aliança com nós. Somos nós que temos que nos esforçar para ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Eu considero que esse deve ser o dever de todo e qualquer pessoa que se diz ser cristã. Ela tem que se esforçar, ela tem que se esmerar na leitura da palavra, na meditação, conhecer qual é o querer, conhecer qual é a vontade, conhecer o que Deus quer, conhecer o que Deus espera dela. E uma dessas coisas, naturalmente, é essa intimidade. Como é que a gente vai criar essa intimidade com Deus? Através da oração, através do jejum, através da leitura, da meditação, porque aqui nós temos a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer mais a Deus, é necessário que você crie o hábito da leitura, da meditação da palavra de Deus. Porque a leitura, a meditação na palavra de Deus é o que vai fazer você conhecer a Ele e você prosseguir em conhecer a Ele. E a meditação na palavra de Deus, ela é tão importante que eu vou pedir para os irmãos abrirem lá no livro de Josué, no Antigo Testamento. É tão importante que Deus, quando Moisés morreu, e Josué então foi instituído substituto de Moisés, Deus fala com Josué. E quando Deus fala, que é o que nós vemos aqui no capítulo 1, nós não vamos ler todo o capítulo, mas depois você pode meditar. Deus ordena duas coisas para Josué. Deus pede duas coisas para Josué, que exatamente eu considero que hoje é o que Deus pede para mim
é o que Deus pede para cada um de nós. Ele diz assim no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 7. Ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, a palavra, né? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É a palavra de Deus. Você tem que entender que a palavra de Deus, eu costumo usar esse exemplo, a palavra de Deus é como se fosse um manual. Quando você compra um produto novo e você não sabe como usar aquele produto, você tem lá um manual de instruções. E lá naquele manual, o fabricante vai ter todas as informações para você utilizar aquele produto da melhor forma possível. Deus é o Criador da vida. E Ele nos deixou um manual de instruções. Por isso que você vê que aqui Ele fala, Ele dá ordem para Moisés, dizendo: você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não pode se desviar da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. E no versículo 8 ele diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fazendo isso, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o ser humano que não deseja ser bem-sucedido? E quando a gente fala em sucesso, a gente não fala somente no campo econômico, mas quer ser bem-sucedido na família, quer ser bem-sucedido no casamento, quer ser bem-sucedido na saúde. Se você deseja ser bem-sucedido, então você tem que ir para o manual de instruções. E o manual de instruções que vai levar você a conhecer o Senhor, o Criador, é a palavra dele, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E no versículo 7, é uma coisa que eu considero interessante, porque ele deu a ordem: tão somente ser forte e muito corajoso. Hoje, o cristão precisa ser forte e corajoso. Por que Deus fala que devemos ser fortes e corajosos? E por que eu considero que essa palavra, ela segue sendo, essa ordem segue sendo a mesma para os dias de hoje? Porque o cristão, ele precisa ser forte, ele precisa ser corajoso para abandonar o pecado, para abandonar aquilo que entristece, desagrada, aquilo que afasta ele de Deus. Ele precisa ser forte e corajoso para dizer não para a inveja, não para a intriga, dizer não para o roubo, dizer não para a malícia, dizer não para os maus olhos, dizer não para o palavrão, dizer não para a pornografia, para a bebedice, ou seja, o cristão precisa ser forte e corajoso. Se ele deseja se alimentar da palavra de Deus e ter um relacionamento, ter uma comunhão com Deus. Porque como pode a pessoa querer ter comunhão com a luz que é Deus, a luz que é Cristo, e ela andar nas trevas? Por isso que Deus deu essa instrução para Josué, e eu creio fortemente que essa instrução serve para os dias de hoje. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso para dizer não para o pecado, dizer não muitas vezes para o seu querer,
para o seu ego, para a sua vaidade. Devemos ser fortes para dizer não para o nosso próprio eu, para o nosso próprio querer, nossa própria vontade, para se sujeitar à palavra de Deus. Então, se a pessoa de fato ela quer conhecer, como diz lá no livro de Oséias, conhecer e prosseguir a conhecer a Ele, ela precisa tomar essas atitudes. Ela precisa se voltar a Deus. Você tem que entender, estava conversando com a minha esposa, nós já estamos aí 12 anos casados, e há da minha parte sempre um esforço em querer agradar a ela, um esforço para querer vê-la feliz. E lembrando disso, eu lembrei da época antes de nós namorarmos. Então, quando eu gostava dela, eu fazia de tudo para estar perto dela. Eu fazia de tudo para ter alguma chance, uma oportunidade de falar, de conversar. Por quê? Porque eu queria ter uma comunhão com ela. Eu queria ter uma intimidade com ela. Eu queria deixar de ser apenas um amigo para construir algo a mais, um relacionamento a mais com ela. E é uma coisa até curiosa na nossa história, porque ela não queria, mas eu segui insistindo. Porque eu queria, eu fui insistente, eu fui perseverante. Até que hoje nós estamos aí já 12 anos juntos. E sempre com essa mentalidade. Eu consegui meu objetivo. Consegui realizar meu sonho. Consegui me casar com ela. Mas agora não é que eu consegui um troféu que eu coloco ali e esqueço. Não, eu prossigo. Eu prossigo querendo ter uma intimidade maior com ela. Que o amor venha crescer dia atrás dia. Assim, dessa forma, dessa maneira, tem que ser o nosso relacionamento com Deus. A pessoa ela tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar. Às vezes as pessoas falam, eu não conheço Deus, eu ouço falar de Deus, mas eu queria ter esse amor, esse carinho por Deus. Você tem que buscar isso. Você tem que buscar essa intimidade, essa comunhão com Ele. Todo instante, todo momento, buscar conhecer a Deus. Que Ele vai se apresentar sobre a sua vida. E aí eu lembrei de uma palavra, eu peço para vocês abrir no livro de Jeremias, porque se você realmente quer alguma coisa na vida, você consegue. Se você realmente quer. Eu lembro que minha esposa não queria saber nada de mim, mas eu realmente estava apaixonado por ela e sigo apaixonado por ela. E eu fui atrás daquilo que eu queria. E eu consegui. Quando a pessoa realmente quer algo, quando você realmente quer algo, e você sabe disso, quando você realmente quer alguma coisa na sua vida, você vai atrás e você consegue. Se você realmente, ainda que hoje talvez você não o conheça, você tenha informações de Cristo, informações da palavra, mas se você realmente você quer conhecer Ele, você vai achar, você vai encontrar Ele. É o que fala lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 12. A palavra diz assim, olha só: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu vos ouvirei. E Deus diz: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, se você realmente, com a sua alma, com o seu coração, você busca conhecer a Deus, você vai achar, você vai encontrar, e você vai passar a ter uma intimidade com Ele. Só que para você ter uma intimidade com Ele, você precisa ser forte, corajoso e abandonar as coisas desse mundo. Abandonar tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que entristece a Deus, para você ter uma comunhão com Ele, buscar Ele, se empenhar em buscar, como diz aqui, de todo o coração, de todo o coração. Você tem que entender que Deus é Espírito. Por que é tão importante que a pessoa abandone o pecado? Por uma simples razão. Deus é Espírito. Deus está aqui. Nós somos carne. Se queremos ter uma comunhão com Ele, nós devemos subir o nível. Você tem que deixar as coisas da carne, você precisa deixar o seu próprio ego querer, eu tenho que deixar o meu ego, o meu querer, a minha vontade, eu tenho que abandonar o pecado, abandonar o que me afasta de Deus, sair do estado da carne e elevar-me em espírito. E é aí que acontece a comunhão, a intimidade com Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que venhamos ter uma união, uma aliança, uma intimidade. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que querer. Um dia eu não usei essa aliança, mas eu quis ter uma aliança com a minha esposa. Então eu fui, eu lutei, eu perseverei, para que hoje eu venha ter uma aliança com ela. Hoje os dois somos uma só carne. E é exatamente isso o que Deus quer fazer com você. Ele quer ser um só espírito com você. No casamento nos tornamos uma só carne. Com Deus, Deus é espírito. Então, podemos tornar um só espírito com Deus. Por isso você tem que deixar o pecado, você tem que deixar aquilo que te afasta, aquilo que desagrada a Deus para se tornar espírito e fazer uma aliança com Deus. Por isso é tão importante o batismo nas águas. Eu já aproveito aqui para fazer um apelo. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter, não, eu quero, realmente quero, desejo ter uma vida de intimidade, comunhão com Deus, procure aqui na igreja, os pastores. Procure, venha aqui na secretaria, marque o seu batismo. Venha se batizar. Fazer morrer a velha criatura para nascer uma nova criatura que venha andar em espírito e assim ter uma comunhão com Deus. Para finalizar, eu não quero me estender, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Colossenses, que é o que Deus quer, que venhamos estar em comunhão, intimidade com Ele, é o que Deus deseja de fato, que você tenha essa intimidade e que os seus pensamentos venham ser os pensamentos de Deus. Que venhamos estar nessa comunhão, nessa intimidade com Ele. Diz assim, Colossenses capítulo 3,
diz assim a palavra: portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Deus é Espírito. Então nós temos que buscar as coisas do Espírito, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você tem que morrer para as coisas desse mundo. Você tem que morrer para o pecado. Você tem que morrer para aquilo que desagrada. Ah, mas é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Porque quando você quer, eu quero conhecer a Deus. O que eu preciso fazer? Ah, preciso abandonar o pecado. Ah, mas é difícil. Mas você quer? Você de fato quer conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Então você paga o preço. Você faz o que tem que ser feito. Você faz aquilo que precisa ser feito para ter essa comunhão, intimidade com Deus. Ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Não há nada mais glorioso, sublime, divino, que você conhecer a Deus, que você prosseguir em conhecer. Porque uma coisa é você ter informações, há muita informação. Você pode ter muitas informações sobre Cristo, mas você sabe quem é Cristo? Você sabe quem é? Você tem muitas informações de Deus, mas você realmente sabe quem é Deus? Você conheceu a Ele? Você se esforça para prosseguir tendo essa comunhão, essa intimidade com Deus? Há quem diga: eu tenho muitas informações, mas eu nunca conheci a Ele. É porque falta você buscar a Ele de todo o seu coração, como diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É dessa forma, é dessa maneira que você tem que buscar a Deus, e Ele vai se apresentar de maneira grandiosa sobre a sua vida. E uma vez que você conhece a Ele, eu digo que é impossível a pessoa deixar. É impossível a pessoa abandonar a Ele. É impossível. Porque quando ela conhece essa fonte de água viva, é impossível de deixar de beber dessa água. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer aqui uma oração. Gostaria que você fizesse essa oração. Você que às vezes, talvez, já andou em muitas igrejas, já conhece muitas informações, mas o Pai ainda não foi revelado, Cristo não foi revelado sobre a sua vida. Que você faça uma oração sincera com Deus. Precisamos chegar diante de Deus sinceros, honestos, verdadeiros, transparentes, porque Deus sabe e conhece a nossa vida. Deus sabe e conhece o meu coração, o meu interior, melhor do que eu mesmo. Então precisamos chegar diante de Deus honestos, sinceros, transparentes. E se você ainda não conhece, você vai fazer essa oração comigo. E a partir de hoje, não é só uma oração: vamos orar e Deus vai se manifestar sobre a minha vida. Não. Você tem que se esforçar dia tras dia, ler, meditar na palavra de Deus,
abandonar o pecado, deixar de pensar nas coisas dessa vida, nas coisas do dia a dia, e começar a pensar nas coisas de Deus. Seu pensamento tem que ser: Deus, eu quero te ver na minha vida. Deus, eu não quero ter informações, eu não quero ouvir falar. Eu não quero ser um cristão que vem na igreja, que ouve a palavra, mas que muitas vezes não entende, não compreende, e a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Muitas das vezes a pessoa vem na igreja, você vem na igreja, você sai vazio. Você vai dizer: Deus, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero de fato te conhecer. Eu quero de fato nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Eu quero ter uma comunhão e uma intimidade com o Senhor. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus e Pai, eu oro neste momento por essa pessoa, por essas pessoas que talvez ouvem essa mensagem nesse momento e elas dizem, elas se sentiram constrangidas por essa palavra, porque talvez elas dizem: eu nunca conheci o Senhor. Conheci muita informação, mas nunca tive, de fato e de verdade, algo íntimo com Deus. E ela diz: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter algo contigo. Eu quero ter uma intimidade. Eu quero viver em comunhão. Eu quero ter meu coração tocado pelo teu poder. Eu quero ter meu coração tocado pelo teu Espírito. Eu quero ter o meu coração tocado pela tua presença. Ah, meu Pai, que o Senhor venha agora se manifestar sobre a vida dessa pessoa, que neste momento te busca, meu Senhor, de todo o coração, que rasga a sua vida, que rasga a sua alma, que se ajoelha diante do Senhor, que talvez nesse momento chora na tua presença, porque ela quer te conhecer e ainda não te conheceu. Espírito Santo, venha tocar neste momento, nesse coração. Essa pessoa que talvez ela até sabe a razão de não ter essa intimidade, porque tem sido vencida pelo pecado, tem sido vencido pelas paixões desse mundo, mas que agora, meu Deus, com todos os seus erros, todas as suas falhas, todos os seus pecados, se coloca diante do Senhor, se humilha, se ajoelha diante do Senhor. Ah, meu Pai, que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha lavar, purificar essa alma, e que o Senhor venha manifestar do teu poder, do teu Espírito, da tua presença, do teu perdão sobre a vida dessa pessoa. Ó Espírito Santo, é o que eu te peço. Toca, meu Pai, na vida, na alma, no espírito de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço, meu Deus, e entrego a vida, meu Senhor, de cada uma dessas pessoas em tuas santas mãos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Então vamos fazer isso. Vamos nos esforçar, esmerar para conhecer e prosseguir em conhecer, porque a palavra de Deus, a vida com Deus, é uma riqueza imensurável. Isso aqui não esgota nunca. Por mais que a pessoa tenha estudado a palavra de Deus, ela sempre vai encontrar com algo novo, porque a palavra de Deus ela se renova dia atrás dia, e isso é uma alegria
imensa para aqueles que de fato conheceram a Deus. Então faça isso, vamos fazer isso, vamos buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor dia tras dia. Que Deus abençoe a todos.